Que a paz do Mestre Jesus continue aqui no nosso ambiente. O tema que está escolhido ali para mim é homeopatia e perispírito. Perispírito e homeopatia. Eu vou dizer para os senhores que depois de mais de 40 anos que eu faço homeopatia, apesar de antes eu fui cirurgião, fui médico do interior, tenho vivências médicas em outras áreas, mas a homeopatia mesmo eu faço há mais de 40 anos. E eu cheguei à conclusão, até recentemente, que o Samuel Hahnemann, na minha ótica de ver, e talvez vocês também entenderão isto, ele fez um mapeamento do perispírito. Apesar dele não conhecer perispírito, porque perispírito veio surgir a compreensão com Kardec. Embora antes de Kardec se falava em assuntos equivalentes a corpo espiritual, já de muitas épocas. Mas o Samuel Hahnemann é como se ele tivesse feito uma tomografia do perispírito. Apesar de na época dele não existia nem raio-x. Eu só recentemente é que tomei consciência disso com muita clareza. E eu gostaria de trazer essas considerações, talvez para ouvir críticas, ouvir aceitação, não tem problema, mas é uma hipótese que nós vamos tentar desenvolver daqui para frente. O Samuel Hahnemann, na minha ótica, é o segundo maior médico que a Terra conheceu. É um verdadeiro boicote de silêncio que faz com esta figura fantástica. Lógico que o primeiro maior médico da Terra foi Jesus. Segundo Hermílio de Miranda, esse grande pesquisador nosso que recentemente desencarna, ele diz que o Samuel Hahnemann é o mesmo Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, o grego, e é o mesmo Paracelso. Tem inclusive mensagem do Hahnemann escrito Hahnemann, outrora Paracelso. Ele escreve sobre isso. Não é à toa que o Samuel Hahnemann é um dos trabalhadores com Kardec e de uma importância imensa, porque o Samuel Hahnemann, além dele ter participado daquele trabalho, daquela pleide de espírito de verdade que estava fazendo com Kardec, organizando o trabalho, ele participa, você vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Hahnemann, mas você vai ver nas revistas espíritas, mensagem de Hahnemann, você vai ver em obras póstumas, mensagem de Hahnemann. Hahnemann tinha tanta decisão naquele meio, que ele decidia, às vezes por Kardec, esse médium não serve, e ele separava os médiuns que servia e não servia. Só quando você percebe que ele foi o próprio Hipócrates, aí você entende por que é que ele tinha aquela sintonia forte. Inclusive Hahnemann é quem controlava o trabalho médico da parte de Kardec. Porque o Kardec, quando fez o trabalho dele, cada setor tinha um que era responsável principal. O Santo Agostinho era o responsável principal da parte de filosofia, o Rossini da arte, o Pascoal da ciência, e o Hahnemann fazia parte como a principal figura dessa parte médica. Então, o Hahnemann diz numa das suas mensagens, é assim que ele fala: a medicina de fluidos será conhecida. A homeopatia é o início da medicina, é a primeira porta da compreensão da medicina dos fluidos, a qual eu faço parte do estudo, ele dizendo, ele como espírito já.
E depois da medicina fluídica virá a medicina espiritual, que é a medicina do Cristo. Ele chamando a atenção nesse caminhar que iria correr a compreensão da homeopatia. Ele diz, o Espiritismo ajudará e será muito mais fácil compreendido com a homeopatia. E a homeopatia vai ajudar o Espiritismo e o Espiritismo ajudar a homeopatia. Na época, eu nem entendia direito como seria essa ajuda. Aí, então, nós vamos enveredando e percebendo as coisas. Deixa eu dar um exemplo para que vocês comecem a entender onde vai o meu raciocínio. Vamos imaginar um homem que tenha 4 filhos. E que esse homem, ele é muito preocupado com o problema econômico. E começa a trabalhar, vai de manhã cedo trabalhar e volta de noite. Aquela preocupação natural da sociedade que está preocupado com isto. E um dos 4 filhos, depois de tempos, desenvolve uma sensação de abandono. Se este menino for fazer uma consulta com um psicólogo, na grande maioria dos psicólogos, porque a maioria das linhas de psicologia trabalha grande parte na linha comportamental, que é uma visão materialista, ou na visão gestáltica, que é materialista, ou na visão psicanalista, que também a maioria vê a vida só nesse momento, ainda tem essa visão, só ultimamente é que tem desaguado a psicologia transpessoal, que tem aberto discussões noutra área, mas não é ainda a predominância na psicologia. Então a maioria diria assim para aquele homem, para aquele rapaz que está com sensação de abandono. Ela diria, você tem abandono porque seu pai trabalhava muito, ia cedo, voltava de noite, e ela vai trabalhar com essa ideia e vai dizer para ele, também ajudando, mas seu pai não tinha culpa, ele fazia isso da melhor maneira possível, ela vai enveredar por esse caminho. Mas com a visão da homeopatia que eu tenho, eu digo que não é verdade, não era isto. Na realidade, se fosse isto, todos os 4 filhos desenvolveriam sentimento de abandono. Mas só um desenvolveu porque este tem armazenado no seu perispírito a informação abandono. Ou ele foi abandonado, ou já participou, ou abandonado, ou ele abandonou. E ele tem aquela marca profunda no seu perispírito. O pai apenas foi o gatilho que acordou uma marca que estava registrada no seu perispírito. O perispírito é como se fosse, na realidade, com a série de funções que ele tem, uma que tem é de armazenar dados. É como se ele fosse uma verdadeira biblioteca do indivíduo ali armazenado no perispírito. As pessoas começam a compreender. Se no corpo físico, uma pessoa tem uma tuberculose pulmonar, 30 anos depois, você faz um raio-x e ali mostra a cicatriz que ele teve tuberculose, ficou a marca. Se você pega, uma pessoa teve um infarto de miocárdio, você faz o exame, você vê a marca que ele teve o infarto, fica marcado. No perispírito, as marcas são, quase tudo está sendo registrado no perispírito. Porque, por exemplo, vocês lembram do Nosso Lar, que é um livro que quase todos já leram aí. Aquela moça que quer entrar lá no Nosso Lar e o porteiro, o segurança está em dúvida, que ela está dizendo que é muito boazinha, e vem e chama o chefe de segurança, e o chefe de segurança olha e diz, não é verdade o que ela está dizendo. Ela teve
Ela fez aqueles pontinhos ali, são 53 abortos que ela fez. Ela era aborteira, fez 53 abortos. E ele diz, se eu focalizar cada ponto daquele, eu sou capaz de definir que tipo de aborto, se era menino, menina, ou até mais ou menos alguns detalhes daquele assunto. Fica marcado no perispírito profundamente as coisas que vão fazendo, que vai ficando, porque o Samuel Hahnemann percebeu isso com uma clareza, sem ele saber que era perispírito. Porque quando o Samuel Hahnemann testou os remédios em doses subtóxicas, ele testa para as pessoas sadias, e ele vai apresentando uma série de sintomas que ele vai armazenando, vai anotando e vai dando notas pelo tipo de sintomas. Vamos imaginar que ele dá um remédio, tipo um teste do ouro metálico. O ouro metálico é feito do ouro. O ouro é um dos grandes responsáveis de suicídio no mundo. Ele dá, e aquela pessoa apresenta, quando testou na dose subtóxica, ele apresentou um sintoma, como por exemplo, desejar suicidar, como se tivesse uma corda no pescoço, mas ele não tinha isto. Como é que isso aparece e não apareceu no outro? Porque naquele é que já tinha essa marca gravada no seu perispírito, o remédio apenas está acordando a marca que ele está tendo ali. Para chamar a atenção como é isso do perispírito, o pensamento é uma das coisas que mais vai marcar. Você vê que Jesus chama a atenção, basta pensar, ele diz. Então para vocês terem uma ideia como é o pensamento, como é que vai ficar armazenado, para que vocês possam entender isto. Quando você pensa, o pensamento é do espírito, quem pensa é o espírito. Mas o material que o espírito vai fazer, organizar o pensamento, ele é matéria. Por isso que o pensamento é matéria. Funciona assim, o engenheiro decidiu que vai fazer esse prédio. A inteligência dele, o pensamento dele decidiu. Mas o material para usar nesse prédio é matéria, é tijolo, é cimento, é matéria, vai usar matéria para fazer isso. Então, o pensamento, ele é formado de matéria. Matéria, geralmente, sentimentos e a simbologia do início do pensamento. Porque por o pensamento ser matéria, o pensamento tem campo eletromagnético, o pensamento vai formar campo. Por isso que quando o sujeito vai formar o pensamento, formar essa matéria, a depender ela vai se armazenar no perispírito. Porque o perispírito, acho que quase todos sabem, mas o perispírito ele vai sendo formado com o correr do tempo. Por exemplo, o princípio inteligente vai se unir com o princípio material. E quando ele vai fazer esta união, o princípio material mais sutil é que vai ajudar ali aquela formação inicial, é o que vai ser formado, o que algumas escolas chamam de corpo mental. O corpo mental, junto com esse princípio inteligente, é que vai dar formação, vai formar agora o perispírito, ele vai se formando. Então, o princípio inteligente, em primeiro lugar, ele vai estagiar nos minerais. Ele vai estagiar, ele vai trabalhar com as formas, com imagens. Por isso que todo pensamento, ele vem imagem acompanhado. Você quando pensa em matar, vai vir a imagem. Você pensar em dar uma flor para alguém, vem a imagem. Você forma a imagem, por isso que as escolas, a gestáltica na psicologia trabalha muito com imagem. Por isso que a simbologia é usada muito nas escolas de psicanálise, porque a simbologia faz parte de uma das coisas mais primitivas do pensamento. Depois, ele vai formar o sentimento. Porque esse princípio inteligente, ele estagia ali no mineral, formando formas. Logo depois, esse princípio inteligente, ele vai estagiar nos seres mais
nos viventes mais simples, tipo vírus, bactérias, fungos, vai trabalhar e vai treinar irritabilidade e impulso. Quando o princípio inteligente vai estagiar nas plantas, ele vai vivenciar as sensações. Quando o princípio inteligente domina as sensações e vai estagiar nos animais, ele vai dominar a parte de instinto. E quando ele chega no homem, ele não precisa treinar mais sensações, irritabilidade, instinto. Ele vai agora tomar consciência da ideia do livre-arbítrio, a ideia do bem e do mal, a ideia de Deus. Ele vai tomar consciência nesta fase. E ele vai continuar avançando, porque não para no homem. O ser angelical já tem outro estágio. O princípio, esse ser primitivo, quando começa, ele tem armazenado dentro dele tudo que ele vai precisar no futuro. É como se fosse assim. Eu dou o exemplo de um tapete enrolado. Você pega o tapete e começa a desenrolar. E você fica impressionado com a textura, com os desenhos, com os formatos que aparecem, mas aquilo estava desde o início. Você apenas está tomando consciência de algo que já estava lá. Então, dentro desse ser inicial, esse princípio inteligente, quando vai começar o seu processo de evolução, ele já tem armazenado dele todas as possibilidades. Então, eu gostaria ainda para vocês poderem entender onde vai meu raciocínio, chamar a atenção de uma figura que eu considero de uma importância imensa no espiritismo e na compreensão da psicologia espírita e do perispírito. Naturalmente, ultimamente, tem se falado muito na psicologia da Joana de Ângeli, que principalmente, mas é a psicologia dita por um espírito, que também tem feito uma ligação com Jung nesse trabalho dela, que é um trabalho valiosíssimo, espetacular, esse trabalho. Mas eu gostaria de chamar a atenção de um que trabalhou essa parte e ainda precisa reflexão mais nossa, que trabalhou essa parte de psiquismo, que é o Jorge Andréa. Jorge Andréa deixou um trabalho fantástico nesta compreensão do psiquismo e do perispírito, que nós precisamos refletir. O Jorge Andréa, que eu vou, na minha ótica, eu vou misturar o Jorge Andréa com o Hahnemann e o Kardec para poder a gente entender. O Jorge Andréa, ele chama a atenção da ideia de entender o psiquismo. Ele diz, olha, tem o inconsciente, que na realidade já se falava antes, bem antes, mas o Freud que trouxe a discussão do inconsciente para o meio acadêmico. Mas o Freud com a visão materialista, mas ele trouxe a discussão para o meio acadêmico. Apesar de Gustavo Guillet já falava do inconsciente. Lá ele fundou a Sociedade Metapsíquica, mas não deram destaque ao trabalho do Gustavo Guillet, que era espírita. Mas o Freud chama a atenção do inconsciente. Aí o Jorge Andréa diz assim, o inconsciente, porque nós temos essa parte que nós temos consciência, que hoje o Gilson falou tão bem sobre consciência hoje, essa parte da consciência nossa, mas nós temos alguma coisa que não está na nossa consciência, assim, clara, está em outro nível, que é coisas que aconteceu na vida de cada um aqui, quando estava no ventre da mãe, o que aconteceu quando tínhamos 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou outras coisas que nós, às vezes, não lembramos ou escondemos de nós mesmos, tipo como se estivesse jogando para debaixo do tapete alguma coisa. Isto que acontece nessa existência e não lembramos, que é o que o Freud chama de subconsciente, o Jorge Andréa, com muita sabedoria, ele chamou isso de inconsciente atual. Ele diz o inconsciente atual são coisas
desta vida atual nossa, que está armazenada em nível inconsciente, ele chama inconsciente atual. Ele diz, e as coisas que estão armazenadas lá de outras vivências, há 200 anos, há 1000, há 10 mil anos, nós temos muitas informações aí atrás, aguardada, que o Jorge André chamou de inconsciente passado ou inconsciente arcaico. Então, você veja, ele chama o inconsciente atual, a da agora, desta personalidade nossa agora, inconsciente passado, coisas de vivências lá atrás, e ele chamou inconsciente puro a essência divina de cada um, que é um pouco diferente do self, apesar de Valdo hoje chama atenção nessa direção. Mas então esse inconsciente puro, ou essencial, é a parte divina que nós temos dentro de nós. É a parte incorruptível, que nada atinge, nada destrói. Esta parte é muito importante que tenhamos consciência dela, porque no Espiritismo ela vai ser muito importante na compreensão do Hahnemann, é muito importante, porque o Hahnemann, ele faz o tratamento e ele diz no tratamento dele que você vai tratando para quando a pessoa estiver melhor, poder desempenhar os altos fins da sua existência. E os altos fins da sua existência é buscar a informação que está no inconsciente puro e trazer para o consciente. Esta é os altos fins, porque o Hahnemann era cristão, o Hahnemann era evangélico, que era na época dele o que tinha de mais moderno, ele era evangélico. Ele chama a atenção dessa compreensão. Então agora nós vamos começar a entender algumas coisas nesse raciocínio. Então o Hahnemann testa, aí você imagine um homem, ele disse assim para mim, ele procurou, estava com o fígado ruim quando tomou, e eu disse, já tem isso há quanto tempo? Ele disse, tem 2 anos. Digo, 2 anos, o que é que houve em sua vida nesses 2 anos? Ele disse, nesses 2 anos, eu me separei da minha esposa. Eu digo, foi? Ele disse, a culpa foi de minha sogra, aquela miserável, a frase dele. O sujeito deu uma risada gostosa aí. Aí isso é alguma coisa que está no teu inconsciente, viu? Ó, aí o homem disse assim, eu digo, mas por que foi? Ele falou, minha sogra, eu já não me dava bem com ela, eu discuti com minha sogra há 2 anos atrás, e eu dei uns tapas nela, e a minha esposa se aborreceu e separou de mim, a culpa foi minha sogra. Aí eu falei, e a culpa foi de sua sogra? Eu disse, o que é que você sentiu por ela? Ele disse, eu senti muito ódio. Eu digo, ódio? Ele falou, foi ódio. E eu disse, e você já perdoou a sua sogra? Ele falou, você está doido? Eu vou perdoar aquela cobra? Não tem quem me faça, ele dizendo. Eu digo, olha, você não perdoa, você está com o fígado estourado. Se você perdoar ela, é você que vai ganhar, não é ela? Ela não tem nada a ganhar, você que tem que ganhar. O Hahnemann observa um sintoma desse nos seus medicamentos. O remédio que provocou esse sintoma de ódio, capaz de provocar um desequilíbrio no fígado, ele observa isso na hora que ele faz o teste do medicamento dele. A gente fica abismado na compreensão. Ele vai observando o que é como se ele fosse fazendo um mapa. Se vocês fossem lendo os remédios de homeopatia, vocês iam vendo que ele vai mostrando. Esse provoca, acorda quem tem sentimento de culpa, esse acorda quem tem remorso, esse acorda, ele vai trazendo, esse acorda abandono, esse acorda rejeição, ele vai trazendo não só sintomas, porque o Hahnemann, ele, antes de qualquer um que está aí, ele tinha uma visão holística fantástica. Quando se fala em visão holística, eu digo, mas o Hahnemann era o pai desse caminho de visão holística e ninguém fala nele. Quando eu vejo falar em medicina psicossomática, ótimo, é uma beleza.
Mas o Hahnemann já observou isso muito antes de existir a medicina psicossomática. Hahnemann, quando a psicologia chama a atenção da parte mental, mas o Hahnemann já observava isso lá há tempo, a parte mental, como é que fica, porque ele já observava e priorizou os sintomas mentais. Em primeiro lugar, ele coloca os sintomas mentais, em segundo, emocionais, depois é que ele traz a generalidade e vai trazer para o corpo físico. O Hahnemann faz uma observação, isso de uma clareza. Então, no perispírito, quando o sujeito teve ódio nesse caso, o ódio, ele tem armazenado lá no seu perispírito o que André Luiz chama de fulcro energético, que o Jorge André chamava de vórtice energético. É que como se estivesse lá no perispírito. Quando o sujeito tem ódio, lembra que eu disse que pensamento é matéria, o ódio é um sentimento. Aquele sentimento de ódio, com imagens talvez que ele tenha junto, ele forma um campo eletromagnético. E essa vibração desse campo de ódio, ela vai numa frequência que é capaz de chegar lá no perispírito e ressoa porque ele está na mesma frequência. O Hahnemann observa isto, chamando a atenção para uma coisa que, porque eu estou chamando, querendo tratar esse assunto com vocês, para dizer o seguinte: não é à toa que ele disse, primeiro lugar, para entender a medicina de fluidos, vai precisar entender a medicina de homeopatia, depois de fluidos. Porque às vezes no espiritismo se dá, por exemplo, passe, água energizada, achando que é fluido, tudo bem, ali está trabalhando com aquilo, medicina fluídica. Mas aquilo é um ABC de medicina fluídica. Você imagina, por exemplo, uma criança que foi abortada, que a mãe arranca, que é arrancado os pedacinhos, como é que fica esse espírito, o perispírito desse espírito? Precisa alguém que conheça medicina de fluido para ajeitar do outro lado. Alguém suicida e toca fogo e vira cinza. Como é que ajeita esse perispírito do outro lado? Ajeitar com essa cabeça, se não for alguém que conhece de fluidos? O sujeito pensa que Jesus, quando pegou aquele cego, que ele junta terra com cuspe e põe no olho, e o cego começa a enxergar, ali ele está praticando uma medicina que nós não sabemos ainda, mas ele está praticando, trabalhando com fluidos. Quando Jesus pega aquela orelha do soldado Malco, que Pedro arranca com a espada, arranca a orelha na hora que Jesus vai ser preso, e Jesus pega a orelha e coloca ali no local, ele está usando uma medicina que nós ainda não entendemos, mas por isso que o Hahnemann diz, primeiro vai vir a homeopatia, depois a medicina de fluido, que eu faço parte do estudo, ele dizendo, depois é que vai vir a medicina espiritual. Então o Hahnemann teve uma observação que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Ele diz o seguinte, que tem o corpo e que unindo esse corpo, que nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. Então, unindo esse corpo com o perispírito e o espírito, nós temos o que o Hahnemann chama de força vital, porque naquele tempo não existia o conceito de energia como tem hoje. O Hahnemann não sabia. E ele pega o medicamento, ele transforma numa forma energética e dá para a pessoa, numa época que não existia ainda conceito de energia. Só que ele faz isso em medicamento, porque o remédio homeopático é energia. Ele está acima do número de Avogadro, não tem possibilidade de encontrar química ali. Então, ele diz, essa força energética, esse energia vital, que quando alguém tem algo interno ou externo, principalmente interno, que é a maioria. Vamos imaginar, por exemplo, o sujeito teve um ódio, ou uma mágoa, uma raiva. Se bate no seu corpo, aquilo vem numa frequência, chega até a sua energia vital, e a energia vital ela se equilibra sozinha, não tem problema. Mas quando a carga energética
dessa força é maior do que a capacidade administrativa da força vital, ela se desequilibra. Ela desequilibrando, ela precisa se equilibrar, senão o sujeito desencarna. E ela vai se equilibrar fazendo o quê? Jogando ou para o corpo físico, ou para o corpo mental, ou para o corpo emocional, de acordo com as células receptoras daquele organismo. Então vamos imaginar que o sujeito teve um episódio e Deus, vamos pegar um episódio para você poder entender. Uma moça tem uma mãe dominadora, castradora, que é caso comum a gente vê. E a mãe diz uma frase muito grosseira para aquela filha, uma frase muito grosseira. Na maioria das vezes, aquela filha, a energia vital dela se equilibra e ela fica no mesmo, não tem problema. Mas se aquela frase for capaz de desequilibrar a sua energia vital, aquela moça com a energia vital dela desequilibrada vai instalar doença. Se as células receptoras dela for predominância no físico, vai sempre ser integral, mas pode ter predominância no físico, ela pode desenvolver, por exemplo, uma gastrite, ela pode desenvolver uma sinusite, um problema ginecológico, a depender do órgão mais frágil dela, ela vai desenvolver. Mas ela, às vezes, as células receptoras dela é na parte emocional. E ela pode desenvolver, por exemplo, insônia, começar a ficar chorona, ela pode desenvolver coisas desse tipo. Ou se não, ela pode desenvolver mais profundo, ficar embutida, sem criatividade, sem raciocínio. Ou até mesmo dirigir até aparecer uma psicose. Então você vai entendendo como é. Mas como é matéria, o perispírito é matéria, a energia vital é matéria, só que é uma matéria que tem vivenciado, uma matéria que tem algo especial. É como se tivesse uma matéria que está envolvida, além de tudo, com o pensamento próprio de Deus, que faz com que todos os seres viventes tenham, ela fica diferente. Mas às vezes o tempo vai mudar, vai ficar frio. Tem gente que não tem problema, tem outras pessoas que desequilibram, a sua energia vital desequilibra com esse frio. E desequilibrando, ele vai instalar no corpo dele, pode instalar uma sinusite, uma pneumonia, ou uma dor nas articulações. Tem gente até que sabe que vai chover porque ele dá dor nas juntas, aí deve ter gente aí que alguns de vocês até conhecem isso. Ou ele pode desenvolver um estado mental, de ficar nervoso, sonolento, ou pode ficar até numa coisa mais profunda, a depender das células receptoras. Então, o Hahnemann, ele vai fazendo um mapa que eu não posso falar, porque é mais de 3.500 remédios homeopáticos e a matéria médica ela é intensa, é grande, mas eu estou só dando um material para vocês poderem entendendo. Por exemplo, vai entendendo a marca que já está. Quando uma criança vai nascer, por exemplo, as leis, faz parte das leis da vida, o processo de contração e expansão. Quando uma criança vai nascer, vai haver a gravidez, o que é que os espíritos falam? Que o perispírito diminui de tamanho, é como se contraísse. Igual como se fosse o fenômeno do Big Bang, ele se contrai. Na hora que começa a gravidez, aquele perispírito vai expandir e aquele embrião vai ter uma velocidade de crescimento que os próprios embriologistas ficam abismados com tanta velocidade de crescimento no serzinho pequeno, porque aquele perispírito que encolheu, ele agora joga toda a informação para esse corpo que vai vir. Por isso que quando a pessoa vai nascer, ele relembra todos os seus passados, os seus arquétipos passados vêm, traz de volta. O sujeito relembra o tempo que ele viveu lá na água. Por isso que o embrião, você olhando a olho vivo assim, sem microscópio, olhando, você tem dificuldade de separar nos primeiros dias de um homem, de um animal, de uma galinha. Você tem dificuldade. Só depois é que você vai separar. Porque é como se ele fosse revivendo tudo de novo. Porque ele vai trazer o seu passado
para esse corpo. E esse corpo vai nascer com algumas que chama tendências. Tendências são marcas que está lá no seu perispírito. Ele vai ali, alguma coisa que ele precisa consertar. Então você imagine o sujeito suicidou, está do outro lado, lesou o perispírito. Quando ele vai reencarnar, ele vai provocar uma lesão no corpo aqui, porque quando materializa a lesão no corpo aqui, desmaterializa a lesão que estava no perispírito. Às vezes uma criança nasce, uma criança autista nasce, e a família fica desesperada, a gente entende. Mas na realidade nós deveríamos dizer para essa mãe, fica alegre, feliz, que essa criancinha está tirando 1 tonelada das costas. Porque na realidade está materializando aqui, desmaterializando no perispírito que estava ficando. Então você vai vendo essa formação que vai ficando gravada. Agora o sujeito quando desencarna, ele acontece o contrário. No desencarne, o espírito de novo, o perispírito dá uma contração e ele depois tem expansão. Por isso que no desencarne você não lembra mais das vidas passadas, você só lembra da vida atual. O que é que os espíritos dizem? No momento do desencarne você passa toda a sua vida ali em revista, você vai vendo sua vida toda ali em vista, mas vai vendo qual? A vida atual. O inconsciente atual, como diz o Jorge Andréa. E esta vida atual, esse inconsciente atual, vai cair no perispírito, que agora é atual, mas ele vai fazer parte como se fosse inconsciente passado. Porque ele vai levar essa informação e ele nunca é mais a mesma coisa. Cada encarnação você vai ficando diferente, porque você não é o mesmo. É tudo que você tinha e mais essas novas informações. Então o perispírito, ele está armazenando de uma forma fantástica. É que a doutrina espírita ensina para você mergulhar dentro de você, para você se autoconhecer. E nesse mergulho, você vai aprendendo com essas escolas de psicologias, que são fantásticas todas, ensinando para você conhecer as coisas desta vida. O problema do arquétipo mãe, do arquétipo pai, as coisas de família, de vida, de aprendeu, das coisas, algum complexo, alguma sombra que você tem armazenado, ele vai trazendo e você vai entendendo isto. Mas a doutrina espírita também diz que você precisa agora se conhecer e lembrar que em outras vidas você tem coisas, e vai trazendo. E é sempre na intenção de você se libertar de você se conhecer. O processo de autoconhecimento até chegar um momento que você vai entender. Por exemplo, eu dou um exemplo, você joga, por exemplo, um lixo no mar. Se você jogou próximo, ele vem logo para a areia. Mas se você joga longe, ele demora. As coisas dessa inconsciente atual é mais rápido de ajeitar. A grande maioria das neuroses está nesse inconsciente atual. Mas as psicoses, as personalidades psicopáticas, está tudo no inconsciente passado. Mas você vai entendendo isso na hora que vai compreendendo que está armazenado lá no perispírito e que o Hahnemann, o Jorge André, o Kardec vai trazendo uma compreensão fantástica. Você vai entendendo isto. Não sei se vocês sabem, por exemplo, passa para o outro lado, um espírito desencarnou, do outro lado ninguém dá antibiótico, corticoide, não existe isso. Agora, do outro lado, se trata com homeopatia, não sei se vocês sabem. Eu tenho exemplos garantidos. Eu trabalho num centro que o diretor espiritual é homeopata e ele dá tratamento homeopata. E eles fazem. Eu tenho mensagem da Marlene dizendo sobre isto, tratamento. Eu tenho mensagem da Espartaco, que foi o que deu a mensagem para fundar a primeira associação médica espírita, foi o Espartaco, que era um médium fantástico, que quando minha esposa, desencarnou um filho meu no acidente, e uns dias depois eu fui com a minha esposa lá no Espartaco. E preocupação de mulher, aquela preocupação, ela conhece espiritismo muito, o menino também conhecia, trabalhava no espiritismo, o menino não, tinha 19 anos. E ela
foi comigo na estrada de Santos para São Paulo, que Espartaco morava em São Paulo. Ela falou assim, uma bobagem, ela falou assim, mas eu fico preocupado, você vê, eu me preocupo até se ele do outro lado está fazendo a barba. Eu digo, menina, como é que você vai se preocupar com uma coisa dessa? Eu digo, não se preocupa, não traz esse tipo de preocupação. Aí nós chegamos lá no Espartaco. Quando chegamos no Espartaco, a primeira frase que o Espartaco disse para ela, disse, olha, eu tenho informação que ele está dizendo que ele está de barba feita. A primeira vez. E depois ele disse, ele está dizendo que quando ele ficou nos primeiros dias, um médico chamado Luiz Monteiro de Barros deu para ele homeopatia. Então você vai vendo, olha por que o Hahnemann está chamando a atenção à escola, que primeiro a compreensão da homeopatia para depois a ideia do fluidos. Ele está chamando a atenção da compreensão nossa. Agora o Hahnemann, ele chama a atenção, como eu disse, os altos fins da existência. O Jorge André diz o inconsciente puro, que ele fala, que é essa parte da essência divina nossa. É no inconsciente puro que está, porque o perispírito, o pensamento é formado no perispírito, mas no inconsciente puro é também o perispírito, porque tem o corpo mental. É no inconsciente puro que está situado os germes. Isto aí, ó, essa criatura admirável aí falou que eu só tenho 5 minutos. Aí você vê, logo agora que eu comecei a me entusiasmar, ela veio controlar. Aí esse inconsciente passado, onde está o amor, o bem, a alegria, a paz, a fraternidade, está aí. Não está no outro nível, no outro inconsciente, no inconsciente passado e presente. É lá que está. É lá que está o germes divino. É lá nesse inconsciente puro que o Cristo veio para fazer o trabalho dele. Quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, como ele fala lá no João, porque ele vibra na mesma frequência lá de Deus, está naquela frequência. Ele está vibrando. Mas nós e o Pai também somos um nesse inconsciente puro nosso. Só que nós ainda não trabalhamos o suficiente para ele ficar na frequência lá de Jesus. Mas quando Jesus veio para acordar esse inconsciente puro em cada um de nós. É como se ele fosse um sino que bate e ressoa, e nós somos outros sinos que vamos captando aquele som, acordando. Ele veio para acordar essa essência pura que cada um de nós. É onde nós vamos, assim, tomando conta. Às vezes eu vejo uma mulher há pouco tempo, ela disse assim, que ela tinha feito um aborto, e aquilo causava incômodo nela, aquele sentimento de culpa. E eu disse, minha filha, você é humana, o que interessa daqui para frente? Matou, não mate mais, roubou, não roube mais, fez aborto, não faça mais, o que interessa daqui para frente. Mas para você, eu disse assim, eu vou lhe aconselhar a terapia do enxoval. Ela disse, como é a terapia? Eu digo, olha, todo mês você faça um enxoval de menino e de menina, faça jeito, faça uma prece, dedica a essa pessoa que fez o aborto, diga para ele que na sua ignorância você fez isso. E dê, se você conhece alguém, dê, se não conhece, dá para as instituições, faça todo mês. Eu nunca vi ninguém passar de 1 ano para não recuperar. Em 6 meses a maioria diz, eu já estou bem, melhorou. É como se ela fizesse a terapia do enxoval, vocês então passam para os outros aí. Quem tiver sentimento de culpa, faz, e se gostar, faça direto, não pare mais, ou chama as amigas para fazer. Então, essa essência divina, eu disse para ela, agora acorda a tua essência divina. É aí que entra a compreensão da homeopatia, do Kardec, do Jorge Andréa, do Hahnemann. Todos nós temos dentro de nós esse inconsciente puro lá dentro. Precisamos trazer agora para a nossa consciência este inconsciente puro. Nós já estamos trazendo coisas dessa vida, das vidas passadas. Agora precisamos trazer esse inconsciente puro. Ou seja, você tomar consciência
que você veio, apesar de ser humana, ter seus erros, porque o planeta nosso ainda é atrasado, mas você tem um potencial de amar ilimitado, porque essa essência divina está dentro de você, a essência divina do amor. Você tem um potencial de bondade ilimitado. A caridade está dentro de você, o germe. E quando você fizer caridade, não vai achar nada demais, porque a caridade é divina, você apenas é instrumento. Você é só instrumento. Então eu gostaria de, encerrar aqui antes da moça chegar, dizer para vocês o seguinte: precisamos ligar a nossa essência com Deus. Então, na experiência que eu venho tendo, eu digo assim, o caminho é relativamente fácil. Primeiro é igual um eletrodoméstico. Você tem aqui um eletrodoméstico, por exemplo, a televisão. Você tem que ligar na tomada, depois você aperta o botãozinho para ela funcionar. Em primeiro lugar, a gente tem que ligar na tomada, ou seja, nossa essência divina na tomada, Deus que está nesse universo todo. A ligação na tomada é a gratidão. Aprenda a agradecer, agradeça tudo. Começa o dia, agradece o dia, que enquanto você estava dormindo, sua circulação, sua respiração, tudo estava funcionando, não dependia de você, agradece. Agradece o café, o banho, vai agradecendo tudo. Agradece os pais, sobretudo, porque é muito importante aprender a agradecer os pais, porque tem muito distúrbio em cima disso. Agradece até coisas ruins, porque nas coisas ruins você está aprendendo a ter mais humildade, mais paciência, mais resignação, vai agradecendo. E a segunda parte, depois da gratidão, que você ligou a tomada, agora deixar esse circuito passar por você ser instrumento. É o que Kardec chama de caridade. A caridade é amor em ação. Você, quando faz caridade, é como se a caridade passasse por você. Você é um instrumento de Deus, sem parar. Então, por isso que o Hahnemann diz que é para o homem melhorar, para desempenhar os altos fins da sua existência. Aprender a conhecer, que Hahnemann ensina as pessoas a aprender a se autoconhecer. O Espiritismo vem ensinando a pessoa a aprender a conhecer. Essas escolas de psicologia também tentam isso. O Jorge André chamou a atenção disto, também de chamar, a gente conhecer e saber que o potencial imenso nosso é sem limite. Nós nascemos para amar, não ter medo de amar, vai amando. Ama mulher, menino, velho, papagaio, a natureza, vai amando porque você foi feito para o amor. Não fica perdendo tempo com as mazelas, com sentimento de culpa, de remorso, isso não leva mais a nada. O que interessa agora trazer para a nossa consciência essa essência divina que está dentro de nós. Eu sei que a moça já vem, então eu vou terminar, agradecer a vocês pela consideração de vocês estar me ouvindo. E Jesus é o grande mestre de todos nós, do planeta inteiro. Que viva Jesus, o nosso mestre. Que viva Samuel Hahnemann. Que viva Allan Kardec, que viva Jorge Andréa. Deus guarde.